E, não temais os que matam o corpo, mas não têm poder para matar a alma. Temei antes, aquele que pode destruir no inferno tanto a alma como o corpo. Mateus 10:28. Novas experiências que provam a existência do inferno. Pessoas que tiveram experiências com o inferno, e deixaram seus testemunhos abaixo dos comentários. E é com muito temor e tremor que eu vos trago estas experiências. Medite, só Cristo nos salva da eterna ira que virá sobre os filhos da desobediência. A realidade do inferno é um dos temas mais discutido e polêmico entre os acadêmicos, leigos e teólogos. Aqui veremos as experiências de pessoas que tiraram a prova da existência deste lugar tenebroso, e que jamais eles brincariam com um assunto tão sério. Será se eles colocariam a sua salvação em risco, por alguns momentos de fama, mas nos contaram o que Deus lhes mostrou, e eu, pastor Edivaldo, jamais inventaria personagens fictícios, pois a minha salvação foi comprada por um bom preço, como diz o apóstolo Paulo, porque fostes comprados por bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo, e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus, e não por coisas corruptível. Veja que muitos dos irmãos que professam a fé cristã, não acreditam na existência do inferno. Outros até mesmo acreditam, mas andam vacilante, e descuidosos, mas preocupados com os cuidados desta vida. Em Lucas 12:16-20 fala que um homem rico tinha produzido com abundância. E arrazoava ele entre si, dizendo: que farei? Não tenho onde recolher os meus frutos. E disse: farei isto, derrubarei os meus celeiros, e edificarei outros maiores, e ali recolherei todas as minhas novidades e os meus bens, e direi à minha alma: alma, tens em depósito muitos bens para muitos anos, descansa, come, bebe e folga. Mas Deus lhe disse: louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado, para quem será? Talvez você tenha o mesmo pensamento deste homem, só pensa nas coisas terrenas, não pensam na realidade do inferno. Escuta. Alguns dizerem Deus é amor, e jamais ele faria um lugar tão terrível, para lançar o ser humano. Não, Deus não faz isso, mas o ser humano com suas próprias decisões cria seu próprio inferno. Não existia inferno, mas a decisão dos anjos desobediente, fez que este lugar viesse a existir. Mateus 25:40. O Senhor dirá aos que estiverem à sua esquerda: malditos, apartem-se de mim para o fogo eterno, preparado para o diabo e os seus anjos. Como disse, o inferno não foi criado para o ser humano, mas para o diabo e seus anjos. Mas o homem escolheu obedecer à criatura, e não ao Criador, e suas decisões o levará a um destino eterno. Já ouvi alguém dizer: não é justo viver 80 anos nesta terra, e passar a eternidade em lugar de sofrimento. Outros dizem que no inferno não tem pessoas. Outros dizem que o inferno significa a sepultura e que todos nós iremos para ela. Alguns até mesmo têm o inferno como tema de piada, tipo a paródia do Inferno de Dantes. Depois que paródia que foi transformando em filme, este nome inferno se tornou maior motivo de piada e zombaria. Filmes como Drink no Inferno. Veja frases de famosos que em tom de zombaria se referindo ao inferno. O príncipe Nicolau Maquiavel disse: quero ir para o inferno, não para o céu. No inferno, gozarei da companhia de papas, reis e príncipes. No céu, só terei por companhia mendigos, monges, eremitas e apóstolos, e até mentes brilhantes de um dos homens mais ricos desta época, Elon Musk, disse: se este é meu destino, estou feliz por ir ao inferno quando morrer. Ele esqueceu, ou não foi ensinado, que a escolha cabe ao homem, ele escolhe ainda em vida. Muitos dizem Deus o bote em um bom lugar. Não é Deus que destina o homem ao bom lugar, mas em vida ele escolhe e Deus recompensa-o segundo as suas escolhas. Para quem escolheu o céu irá para o céu, para quem inferno, inferno. Eu costumo ensinar que não pedimos para nascer, mas podemos escolher aonde vamos viver eternamente, seu inferno. Frases como estas, de célebres pensadores, reis e príncipes, se encontram nos anais da história, homens que até hoje são admirados e citados em livros. Alguns anônimos dizem: o inferno é aqui na terra mesmo, mas só para os pobres. Para os ricos, aqui é um céu. Outros dizem: minha vida é um inferno. Schopenhauer disse: para milhões de seres humanos o verdadeiro inferno é a terra. Ele ainda, em escárnio, após o homem ter posto todo o sofrimento e tormento no inferno, nada restou para o céu, senão o tédio. Shakespeare
disse, o inferno está vazio e todos os demônios estão aqui. Winston Churchill disse, se você está atravessando o inferno, não pare. Carlos Drummond de Andrade, se o inferno existir, este mundo deve ser o seu vestibular. Resumido, estes homens tão inteligentes pesavam, assim, de um assunto que Bíblia trata com tão serenidade, porque tanta zombaria, de quem eles estavam zombando, ou escarnecendo, não é do próprio Deus, e da sua palavra. Cristo foi o mas que falou do inferno. Preciso saber como a palavra inferno é aplicada nos textos bíblicos. Essa palavra é utilizada para traduzir alguns termos originais hebraicos e gregos. São eles, Sheol, Hades, Geena e Tártaro. A palavra grega tártaro é utilizada apenas uma vez em 2 Pedro 2,4. Sheol é uma palavra hebraica utilizada com certa frequência no Antigo Testamento. O grego Hades traduz o hebraico Sheol na Septuaginta, versão grega do Antigo Testamento. Hades também é utilizado no Novo Testamento de forma praticamente equivalente ao Sheol no Antigo Testamento. Tanto Sheol quanto Hades podem assumir significados diferentes dependendo do contexto. Os 3 principais significados são: sepultura, esfera dos mortos, estado desencarnado, lugar de punição dos ímpios após a morte, o inferno em seu estado intermediário. Já o termo Geena é uma adaptação grega de uma palavra hebraica. Geena é utilizado no Novo Testamento para se referir ao inferno em seu estado final. Esse será o lugar de condenação dos ímpios e de Satanás e seus anjos após o juízo final, o lago de fogo. Apocalipse 20. Se o inferno não existe porque Cristo falou, será que ele queria impor sua doutrina através do mendo, ou veio alertar o homem para que não caísse nesse tenebroso lugar? Veja a real experiência do irmão Wagner Wilken. Irmãos, o inferno é real. Em um sonho o inimigo me abraçou. Confesso que não existe uma força sem Jesus que o liberte. Ele ainda cantava uma música diabólica. Lembro-me que ele disse, eu tenho tudo que vocês querem e vocês são tudo que eu quero. Lembrei de Deus, e ele me soltou. Logo depois passou um irmão da igreja. Aí pedir ajuda a ele. Quando olhei para trás o inimigo tinha sumido. O irmão falou, você tem que contar isso na igreja. No mesmo dia contei para os irmãos. Ele tinha pele de cor laranja e olhos vermelhos. Ele é forte, viu? Sem Jesus nem tente. Experiência da irmã Dagmar Aparecida. O inferno é mais real do que tudo isso aqui. Eu estava afastada dos caminhos do Senhor, e vivia uma vida de bebedeira e farra, e eu tinha um bar de prostituição, e um dia, eu estava sentada conversando com uns amigos, senti como uma pancada no peito, e quando me vi estava em um lugar escuro, como se fosse umas 7 horas da noite, fiquei atônita sem entender aonde estava, e olhei para mim, e eu estava com a mesma roupa, e eu procurava as pessoas, porque o bar estava cheio e com músicas rolando, e lá só tinha nuvens baixas e escuras, as árvores eram só galhos secos, como queimados, as montanhas eram só pedras cinza, o chão tudo cinza. Foi aí que a ficha caiu, e eu pensei, eu morri, estou no inferno. Me deu um pânico e meu coração disparou, e eu comecei a gritar, o sangue de Jesus tem poder. Gritei por 3 vezes apavorada, então voltei. Quando meu espírito caiu no meu corpo de volta, eu fiquei meio perdida e olhando para os lados, não quis falar para os meus amigos, pois eles iam me chamar de louca. Aqui na terra foi tão rápido que ninguém percebeu que meu corpo estava sem o espírito, mas lá onde eu pareceu muito tempo. Deus teve misericórdia de mim, que não fui no lugar onde está as almas, mas não desejo para ninguém. Oro muito pelos desviados, e por todos, e pela minha família. Jesus me resgatou, e eu procuro fazer é me afastar de tudo que possa me fazer perder minha salvação. Irmãos, não brinquem, o inferno é muito triste. Experiência da irmã Angelica Nascimento. Sou cristã e nunca fui ao inferno, porém tive 2 experiências incríveis com Deus. A primeira foi quando estava com depressão, e a segunda, fui levada ao céu, porém, não podia abrir totalmente meus olhos, era muita luz, e muitos louvores, foi incrível. Outrora eu vivi uma vida de pecados, mas graças a Deus conheci a verdadeira palavra de Deus.
Jesus me libertou da prostituição, da mentira e do engano. Não sou perfeita, é claro, tenho minhas falhas, mas a cada dia que acordamos, temos a chance de lutar pela nossa salvação. Acredito que tem pessoas lutando por isso, então não as condeno, porque não sou Deus, para condenar ninguém. Experiência da irmã Mariusa dos Santos. Eu um dia lavando a louça, pedi a Deus para me mostrar à noite em sonho, se existia mesmo inferno, e como pedi no pensamento. Quando chegou a noite Deus me levou ao inferno. Chegando lá tinha como se fosse várias portas de aço muito grossa, uma das portas se abria e as outras também, e havia uma esteira gigantesca, e em cima um demônio terrível de feio, levando um que acabara de morrer, e na esteira no final caia num lago do fogo. Lá havia muita gente, pastores, bispos, missionários, cantores famosos, pessoas famosas. No final da esteira um casal, uma missionária e um pastor, bem vestido, esperando esse homem no final da esteira. Então num piscar de olhos esse casal se transformou em demônios. Então percebi assim o diabo age na terra enganando, e muitos se fazendo passar por pessoas de Deus. De repente o homem antes de cair no lago gritou: "Eu quero Jesus!" O demônio dizia: "É tarde, pois você teve também a Mariusa, que no caso sou eu, que falava de Jesus e você não ouve a ela." Naquele momento mesmo dormindo vi porque o diabo me odeia, pois o que faça de pregar incomoda. Então o homem com gritos terríveis, caiu no lago, e em questão de um segundo despertei, do sono, mas notava que estava ao lado de um anjo, assistindo tudo que havia ao inferno, bem de frente. Enfim despertei e tenho certeza que existe o inferno, e é terrível, e devemos buscar a Deus. Experiência da irmã Patrícia Nunes. Assim diz a amada irmã: eu estava desviada, mas meu cabelo era virgem, pois eu tinha consagrado ele a Deus. QND ainda estava na graça. Me reconciliei com Deus, aleluia, mas pintei meus cabelos de caju na madrugada seguinte. Deus me mostrou que eu o desagradei. Em um sonho que após pintar meus cabelos abri brechas para demônios entrarem no meu corpo. Vi 3 irmãs de cabelos compridos orando em línguas sobre mim para expulsá-los, e vi uma delas pedindo proteção para mim enquanto arrancava mechas do meu cabelo e jogava no chão. Eu entendi o sonho, pedi perdão e consagrei de novo. Experiência da irmã Ana Lúcia. Minha congregação tinha doutrina, mas com a chegada de novos líderes da sede a vaidade tomou conta da sem noção e doutrina. Tenho 34 anos e todos dizem que aparento ter 20 e poucos. Penso eu que é por não usar maquiagem que pareço ser mais nova. Já as menininhas da mocidade da minha congregação aparentam ter mais idade do que têm por conta do peso da maquiagem. Esse ano começaram a ir à igreja de calça e uma vai e o pastor não fala nada, aí as outras vão também, e assim vão todas rumo ao inferno e o pastor só olhando. Meu marido começou a me desprezar por minha simplicidade, querendo que eu use maquiagem e calças. Ano começaram a ir à igreja de calça e uma vai e o pastor não fala nada, aí as outras vão também, e assim vão todas rumo ao inferno e o pastor só olhando. Meu marido começou a me desprezar por minha simplicidade, querendo que eu use maquiagem e calças, mas fiquei sem ele. Falei para Deus que preferia ficar sem marido que entristecer a ele, antes ficar sem marido e agradar ao meu Deus. Foram 2 semanas, meses difíceis, mas com a graça de Deus voltei para minha e meu casamento. Ainda não foi restaurado, mas sigo esperando e confiando em Deus. Sei que Deus se agrada de minha simplicidade e isso me basta.